Neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existe um povo que nunca viu um celular, nunca ouviu falar de internet e acredita que é a única civilização existente no planeta. Eles vivem a apenas algumas horas de voo de onde você está agora, completamente escondidos sob o dossel verde da Amazônia. Hoje, você vai descobrir quem são essas pessoas, por que eles se escondem e o que acontece quando alguém tenta encontrá-los. Mas antes, se você fica fascinado por histórias reais que desafiam tudo que sabemos sobre o mundo moderno, deixe seu like agora. Isso me ajuda a trazer mais conteúdos incríveis como este para você, e se inscreva no canal com o sininho ativado, porque toda semana eu trago mistérios e realidades que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Preparado? Então vamos entrar na floresta. Sob as árvores centenárias da Amazônia, onde a luz do sol mal consegue penetrar o teto verde, formado por milhões de folhas, vive um grupo de aproximadamente 120 pessoas que o mundo moderno nunca conheceu. Esta não é uma história de fantasia. É real. Está acontecendo agora. Tupã tem 40 anos e carrega nos ombros a responsabilidade de proteger seu povo. Seu nome significa trovão em tupi. E como um trovão, sua presença comanda respeito absoluto. Ele aprendeu desde criança que a sobrevivência de todos depende de uma regra sagrada: permanecer invisível. Suas decisões mantêm a tradição que atravessou 3 gerações desde que seus ancestrais fugiram do massacre do ciclo da borracha em 1910. Ao seu lado, Potira, a anciã de 65 anos, guarda o conhecimento mais precioso da tribo. Seu nome significa flor, mas suas mãos calejadas contam histórias de décadas extraindo medicina da floresta. Ela conhece mais de 300 plantas medicinais, cada uma com preparos específicos, doses exatas, combinações que salvam vidas. Potira é a memória viva do povo, a ponte entre o passado e o presente. Mas o que acontece quando alguém tenta encontrá-los? Araci representa a nova geração que começa a questionar. Aos 22 anos, ela é a melhor caçadora da tribo, capaz de rastrear uma anta por 3 dias sem perder o rastro, de disparar uma flecha com precisão mortal a 50 metros. Seu nome significa aurora, e como a aurora, ela traz luz sobre questões que incomodam. Será que sempre viverão fugindo? Existe um futuro diferente possível? Suas perguntas ecoam na mente de outros jovens, criando uma tensão silenciosa que Tupã percebe, mas não sabe como resolver. Cauã tem apenas 12 anos, e seus olhos brilham com curiosidade que nenhuma proibição consegue apagar. Seu nome significa gavião, e como um gavião, ele observa tudo de cima das árvores mais altas, especialmente os sons estranhos, que vêm de além do território conhecido. O zumbido de helicópteros, o rugido distante de motosserras, vozes falando línguas que ele nunca ouviu. Cauã não entende completamente o perigo que esses sons representam, mas sente o medo dos adultos sempre que eles aparecem. E esse medo só alimenta ainda mais sua curiosidade sobre o mundo invisível que existe do outro lado da floresta. A aldeia deles consiste em 5 malocas comunais construídas estrategicamente sob a copa mais densa, onde nem satélites conseguem ver claramente. As estruturas são obras-primas de engenharia natural, feitas de madeira resistente e palha trançada tão perfeitamente que a chuva mais forte não penetra. Ao redor, hortas camufladas crescem imitando o padrão natural da floresta, impossíveis de distinguir de vegetação selvagem para olhos destreinados. Os caminhos entre as malocas são propositalmente temporários, se desfazendo após cada chuva forte, garantindo que nenhum rastro permaneça visível por muito tempo. Eles desenvolveram um sistema de vigilância sofisticado, usando imitações de cantos de pássaros específicos. Cada som tem um significado. Gavião significa perigo terrestre. Se aproximando, Ararazu indica movimento aéreo, Urutau sinaliza tudo limpo. As crianças aprendem esses códigos antes mesmo de aprender a caçar, transformando a floresta inteira em um sistema de alarme vivo. Tupã
Aprendeu com seu avô que o mundo exterior traz apenas morte e sofrimento. Mas Potira guarda um segredo que nem Tupã conhece. Ela já viu um homem branco quando tinha apenas 8 anos. Durante uma das últimas tentativas de contato forçado, nos anos 70, aquele encontro breve, que durou menos de 5 minutos antes que seu pai a arrastasse para a floresta mais profunda, ficou gravado em sua memória como uma cicatriz invisível. O homem tentava oferecer presentes, facões e panelas, mas seus olhos carregavam algo que a menina Potira reconheceu instintivamente como perigo. Anos depois, 3 crianças da aldeia vizinha, que aceitaram aqueles presentes, morreram de uma doença que fazia sangrar pelos olhos, e foi então que Potira entendeu. O perigo não estava apenas nas armas, mas em algo invisível que esses estranhos carregavam em seus corpos. E Cauã, sem que ninguém saiba, encontrou algo na margem do rio que mudaria sua compreensão do mundo para sempre. Uma garrafa plástica transparente com líquido colorido, dentro um material que não apodrece, não quebra, não se comporta como nada que ele conhece na natureza. Ele escondeu o objeto embaixo de sua rede, tirando-o para examinar todas as noites, quando todos dormem, fascinado pela leveza impossível, pela transparência perfeita, pelas letras estranhas impressas na superfície, que parecem conter algum significado oculto que ele anseia decifrar. Essa tribo de 120 pessoas não surgiu do nada. Eles são descendentes diretos de sobreviventes de um dos períodos mais sangrentos da história amazônica. Entre 1879 e 1912, o ciclo da borracha transformou a Amazônia em um território de horror inimaginável. Seringueiros eram, essencialmente, escravos, forçados a extrair látex em condições desumanas, trabalhando até 18 horas por dia, sob ameaça de tortura e morte. Tribos inteiras foram capturadas. Homens forçados ao trabalho, enquanto mulheres e crianças eram mantidas como reféns, para garantir cooperação. Aqueles que tentavam fugir eram caçados com cães e mortos, como exemplo para os outros. As doenças trazidas pelos invasores foram ainda mais mortais que a violência direta. Gripe, sarampo e varíola varreram aldeias em questão de semanas, matando 90% de algumas comunidades. Os sobreviventes, traumatizados e devastados, não tinham como entender que essas mortes eram causadas por organismos microscópicos, contra os quais não possuíam defesas imunológicas. Para eles, parecia uma maldição, uma força sobrenatural de destruição que chegava junto com os homens brancos, reforçando a crença de que qualquer contato com o mundo exterior significava extinção certa. Ao redor da fogueira central, Potira conta essas histórias para as crianças, com uma voz que mistura dor e determinação. Ela fala sobre o bisavô de Tupã, o Birajara, cujo nome significa Senhor da Lança, e que foi o grande líder que salvou o que restava do povo. Em 1910, quando a violência do ciclo da borracha atingiu seu pico insuportável, o Birajara reuniu os 40 sobreviventes de 3 aldeias destruídas e tomou uma decisão que mudaria o destino de todos. Eles abandonariam tudo o que conheciam, adentrariam o coração inexplorado da floresta e nunca mais permitiriam ser encontrados. A jornada durou 3 meses terríveis, atravessando territórios desconhecidos, enfrentando tribos hostis, perdendo metade do grupo para doenças, acidentes e ataques de animais. 20 pessoas chegaram ao destino final, um vale remoto cercado por montanhas cobertas de floresta tão densa que parecia impenetrável. Ali, o Birajara fez todos jurarem um pacto sagrado, que seria passado para cada geração. Nunca mais seremos encontrados. Nunca mais confiaremos no mundo exterior. Nunca mais permitiremos que nossos filhos sofram o que sofremos. Você está assistindo no celular, na TV ou no computador? Não importa onde você está, ative as notificações agora, porque histórias como essa, que revelam mundos ocultos dentro do nosso próprio mundo, você só encontra aqui. E acredite, o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Essa memória traumática não é apenas uma história antiga contada por entretenimento. Ela vive no presente através de rituais, cantos e pinturas corporais que funcionam como um livro vivo. Cada padrão pintado no corpo durante cerimônias importantes conta parte da história
Linhas vermelhas representam o sangue derramado. Círculos pretos simbolizam as aldeias queimadas. Pontos brancos são as lágrimas dos ancestrais. As crianças aprendem a desenhar esses padrões antes de completarem 5 anos, internalizando o trauma geracional de forma tão profunda que se torna parte de sua identidade essencial. Mas a história de Ubirajara esconde um detalhe que explica por que o medo permanece tão vívido, mesmo após mais de um século. Antes de liderar a fuga final, ele tentou negociar a paz com os invasores. Ele ofereceu trabalho voluntário em troca de garantias de segurança para mulheres e crianças. Ofereceu conhecimento sobre a floresta em troca de medicamentos para os doentes. Os invasores aceitaram as ofertas, tomaram tudo que Ubirajara deu. E então, na manhã seguinte, atacaram a aldeia, matando 15 pessoas, incluindo a esposa e 2 filhos de Ubirajara. Foi essa traição específica, mais do que qualquer outra violência, que solidificou a crença de que negociação é impossível, que palavras dos estrangeiros não têm valor, que a única segurança está na invisibilidade total. E foi exatamente esse trauma que levou Potira a tomar uma decisão radical quando tinha apenas 15 anos. Ela se recusou a aprender português com um missionário que havia conseguido contato breve com uma aldeia próxima. Enquanto outros jovens curiosos tentavam aprender algumas palavras, Potira tampou os ouvidos e cantou os cantos ancestrais, recusando-se a permitir que aquela língua estrangeira entrasse em sua mente. Ela acreditava, e ainda acredita, que aprender a língua deles é o primeiro passo para se tornar como eles, para perder a identidade que define quem seu povo realmente é. Porém, o que Tupã não sabe é que o perigo que seu avô temia está agora mais próximo do que jamais esteve desde aqueles dias terríveis do ciclo da borracha. A aproximadamente 15 quilômetros da aldeia, motosserras rugem diariamente derrubando árvores centenárias. E é neste momento que Aracy faz uma descoberta que mudará tudo. Durante uma expedição de caça que a levou mais longe do que o permitido, ela encontra uma trilha aberta recentemente. Larga o suficiente para passar um veículo, cortando diretamente em direção ao território sagrado de seu povo. O amanhecer na floresta amazônica é uma sinfonia de sons que começa antes mesmo do sol aparecer. Macacos bugios fazem suas vocalizações territoriais que ecoam por quilômetros. Araras gritam enquanto deixam seus ninhos. Sapos encerram seus cantos noturnos, enquanto cigarras começam suas vibrações diurnas. Aracy acorda nesse momento de transição, quando a escuridão ainda domina, mas a luz começa a insinuar sua chegada. Ela não precisa de despertador. Seu corpo está sincronizado com os ritmos da floresta, após 22 anos, vivendo em harmonia total com esse ambiente. Silenciosamente, para não acordar as outras 12 pessoas que dormem na mesma maloca comunal, ela pega seu arco e o conjunto de flechas que ela mesma fabricou. Mas enquanto Aracy rastreia sua presa, ela nota algo que nunca viu antes. Pegadas de um animal grande, mas com um padrão estranho, muito regular, muito perfeito. O preparo das flechas é um processo que leva dias e requer conhecimento transmitido através de gerações. A madeira de palmeira pupunha, escolhida por sua densidade e flexibilidade perfeitas. As pontas são de osso de macaco afiado, até alcançar uma ponta mais fina que uma agulha de costura moderna. Mas o elemento mais crucial é o veneno extraído do sapo cururu, cientificamente conhecido como Phyllobates terribilis. Considerado o animal mais venenoso do planeta, Potira ensinou Aracy a capturar esses sapos sem toca-los diretamente, usando folhas grandes como luvas naturais, e a estimular suas glândulas para que liberem a toxina amarelada, que é então cuidadosamente aplicada nas pontas das flechas. Uma única flecha com esse veneno pode derrubar uma anta de 200 quilos em menos de 3 minutos, causando paralisia muscular progressiva, que leva à parada cardíaca sem causar sofrimento prolongado ao animal. Aracy rastreia um caititu, um tipo de porco selvagem que vive em bandos de 15 a 20 indivíduos e cuja carne alimentará sua família por 3 dias. O rastreamento é uma arte que poucos no mundo moderno ainda dominam. Ela lê a floresta como outros leem livros,
Uma folha virada de forma não natural indica que algo passou por ali recentemente. Um galho quebrado a uma altura específica revela o tamanho aproximado do animal. O odor, quase imperceptível, de urina marca território e direção. Ela segue esses sinais por 2 horas, movendo-se com um silêncio absoluto que parece impossível para um ser humano, cada passo calculado para não quebrar. Galhos secos não esfregarem folhas, que fariam barulho, não criar padrões de movimento que animais vigilantes possam detectar. Quando finalmente avista o bando de caítitos, Ara se congela em uma posição que consegue manter por 20 minutos sem tremer, esperando o momento perfeito, quando o macho dominante se isola dos outros. E é exatamente nesse momento que Potira percebe. A planta que sempre usaram para tratar ferimentos infeccionados está morrendo em todas as áreas próximas à aldeia. As folhas amareladas, caules quebradiços, um sinal de que algo no ambiente mudou de forma fundamental. O disparo é instantâneo e preciso. A flecha atravessa o espaço entre Araci e o Caititu em menos de um segundo, penetrando o animal logo atrás da pata dianteira esquerda, atingindo o coração com precisão cirúrgica. O animal dá 3 passos cambaleantes antes de cair, o veneno já fazendo efeito, paralisando músculos, enquanto o cérebro ainda processa o que aconteceu. Araci espera 5 minutos, tempo suficiente para garantir que o animal está morto e que o bando dispersou. Antes de se aproximar, ela se ajoelha ao lado da presa, coloca uma mão sobre o flanco ainda quente e sussurra palavras de agradecimento e pedido de perdão. Um ritual que cada caçador de seu povo realiza, reconhecendo que tirar uma vida mesmo para a sobrevivência é um ato sério que carrega peso espiritual. Depois de limpar e preparar a carne em partes transportáveis, processo que leva 1 hora e demonstra conhecimento anatômico profundo sobre onde cortar para preservar as melhores partes e remover as que podem contaminar a carne. Araci inicia o retorno, carregando aproximadamente 20 quilos de carne, vísceras comestíveis, e o couro, que será usado para fazer cordas e amarrações. Enequantel e Sotupã lidera um grupo de 5 jovens homens na manutenção das roças escondidas, localizadas a 40 minutos de caminhada da aldeia principal. O sistema de agricultura que eles praticam é chamado de coivara ou agricultura de corte e queima. Mas esses termos não capturam a sofisticação real do método. Não é simplesmente desmatar e plantar. É um sistema complexo de rotação que trabalha com os ciclos naturais da floresta em vez de contra eles. Eles abrem uma clareira de aproximadamente meio hectare, removem árvores pequenas e médias, mas preservam as maiores que fornecem sombra parcial essencial. O material vegetal cortado é deixado para secar por 3 meses. E então, queimado em um dia específico, quando a umidade do ar, direção do vento e fase lunar se alinham perfeitamente, criando uma queima controlada que fertiliza o solo com cinzas ricas em nutrientes, mas não destrói a estrutura do solo, nem atinge raízes profundas. Nas cinzas ainda mornas, eles plantam uma diversidade impressionante: mandioca, milho, banana, pupunha, cará, inhame, abacaxi, mamão, urucum, tabaco, algodão e dezenas de outras espécies, em um padrão que imita a biodiversidade natural da floresta. Plantas altas fornecem sombra para plantas baixas, raízes profundas trazem nutrientes que raízes rasas utilizam. Algumas espécies repelem insetos que atacariam outras. Algumas fixam nitrogênio no solo, beneficiando todas ao redor. Após 3 anos de colheita, quando o solo começa a mostrar sinais de exaustão, a roça é abandonada e a floresta rapidamente reconquista. Em 5 anos não há mais sinal visível de intervenção humana. Em 10 anos, a área está indistinguível de floresta virgem. Em 20 anos, árvores de 20 metros de altura dominam o espaço onde antes havia mandioca. K.N. o sabe. Mas aquela garrafa plástica carrega algo invisível, imortal. Resíduos químicos de agrotóxicos, usados em fazendas ilegais, rio acima. Substâncias que podem causar intoxicação severa, se ingeridas mesmo
em quantidades minúsculas. Tupã examina cada planta individualmente, removendo ervas invasoras que competiriam por nutrientes, verificando sinais de pragas ou doenças, avaliando quando cada espécie estará pronta para a colheita. Seu conhecimento sobre mais de 80 espécies plantadas é enciclopédico. Ele sabe que mandioca leva 12 meses para desenvolver raízes adequadas, que milho precisa ser colhido exatamente quando os grãos atingem certa firmeza ou perderão valor nutricional que banana produz melhor quando plantada em trios específicos de variedades, que polinizam umas às outras. Este conhecimento não foi aprendido em livros ou escolas. Foi transmitido oralmente através de gerações, refinado por milhares de anos de experimentação prática, preservado em cantos e histórias que funcionam como manuais agrícolas, codificados em metáforas e narrativas. Durante o trabalho, os jovens conversam sobre assuntos cotidianos. Quem vai casar com quem? Qual jovem demonstra mais promessa como futuro líder? Se este ano, as chuvas começarão mais cedo ou mais tarde. Mas a conversa é interrompida abruptamente quando todos ouvem um som que congela seus corações. O zumbido distante, mas inconfundível de um motor. Algo que não deveria existir neste mundo de sons orgânicos. Um intruso tecnológico que anuncia perigo iminente. Enquanto a comunidade debate, ninguém percebe que a 3 quilômetros dali, Márcio, um madeireiro ilegal de 38 anos, acorda em seu acampamento improvisado, sem fazer ideia de que está prestes a se tornar parte de uma história que poderia terminar em tragédia para pessoas que ele nem sabe que existem. Potira, neste exato momento, está em uma expedição educacional com 2 aprendizes de 16 e 18 anos, jovens que demonstraram interesse e aptidão para se tornarem as próximas curandeiras da tribo. Elas caminham lentamente pela floresta e Potira para cada 10 metros para apontar uma planta específica, explicando suas propriedades, métodos de preparação, dosagens corretas, igualmente importante plantas similares venenosas, que poderiam ser confundidas com as medicinais, se não observadas com atenção aos detalhes sutis. Aqui está a unha de gato, ela explica, mostrando uma trepadeira com espinhos curvos, que de fato parecem garras felinas. A casca desta planta preparada em chá trata inflamações de qualquer tipo, articulações inchadas, feridas infectadas, até doenças internas que causam febre prolongada. Mas você precisa colher apenas da parte da trepadeira que cresce subindo árvores, nunca da parte que rasteja no chão. Porque a composição química muda dependendo de quanto sol a planta recebe, e a versão de sombra total pode causar vômitos severos em vez de cura. Mais adiante, Potira mostra a copaíba, uma árvore imponente de tronco largo coberto por casca grossa e cheia de fissuras naturais. Para extrair o óleo medicinal, você faz um furo específico na base da árvore inclinado para cima, usando uma ferramenta de osso afiado. Nunca metal que contamina o óleo, e espera pacientemente enquanto um líquido transparente, levemente amarelado, começa a gotejar. Este óleo é o remédio mais versátil que possuímos. Potira ensina, serve para ferimentos externos, acelerando cicatrização e prevenindo infecções. Pode ser ingerido para problemas estomacais, pode ser inalado para doenças respiratórias, pode ser misturado com outras plantas para potencializar seus efeitos. Uma única árvore de copaíba pode produzir 2 litros de óleo por ano, sem sofrer dano permanente. Mas se você extrair mais que isso, a árvore adoece e pode morrer. Então, sempre marcamos as árvores de onde extraímos e voltamos apenas após 2 anos. Ela mostra o jatobá, reconhecível por seu tronco peculiar e frutos grandes e duros que caem no chão. A resina desta árvore, misturada com fumaça de tabaco, é inalada para tratar qualquer doença que ataque os pulmões ou garganta. Tosse, que dura semanas, dificuldade para respirar, chiado no peito. A preparação requer ritual específico. Você colhe a resina durante lua crescente, deixa secar por 3 dias exatos. Nunca 2, nem 4. Pulveriza em pó fino, usando pedra de rio. Mistura com tabaco fermentado na proporção de 2 partes. Resina para uma parte, tabaco,
queima em brasa, lenta, e inala a fumaça por períodos curtos de 5 respirações profundas, 3 vezes ao dia, durante 7 dias consecutivos. Antes de colher qualquer planta, Potira realiza um ritual de agradecimento, colocando as mãos sobre o tronco ou folhas, fechando os olhos, sussurrando palavras na língua antiga, que até as jovens aprendizes não compreendem completamente. Uma linguagem ritual, preservada especificamente para a comunicação com o mundo vegetal. Este não é teatro ou superstição vazia. É o reconhecimento profundo de que elas estão tirando algo vivo para seu próprio benefício, e que esse ato carrega a responsabilidade moral. A floresta nos dá tudo o que precisamos. Potira ensina, mas ela não é infinita. E não é nossa escrava. Somos parte dela. E precisamos dar algo de volta. Nossa gratidão, nosso respeito, nosso compromisso de nunca tirar mais do que necessário e sempre permitir que ela se regenere. As 2 aprendizes observam e copiam cada movimento, cada palavra, cada gesto, sabendo que um dia serão elas transmitindo esse conhecimento para a próxima geração, e que qualquer erro na transmissão pode significar a diferença entre vida e morte. Quando alguém estiver gravemente doente, a tarde chegou, e Cauã está brincando com outras 7 crianças de idades entre 6 e 14 anos, perto do rio que corre a 200 metros da aldeia. As brincadeiras não são apenas entretenimento, são treinamento disfarçado. Eles competem para ver quem consegue se mover mais silenciosamente pela floresta, quem identifica mais tipos de árvores por suas folhas, quem imita melhor os cantos de diferentes pássaros. Um jogo favorito é o esconde-esconde radical, onde uma criança tem que se camuflar tão perfeitamente que outras não conseguem encontrá-la, mesmo sabendo aproximadamente onde está, desenvolvendo habilidades de invisibilidade que um dia podem salvar suas vidas. Mas a mente de Cauã não está totalmente presente nas brincadeiras. Ela continua voltando para a garrafa plástica, escondida sob sua rede. Aquele objeto impossível que desafia tudo que ele conhece sobre como o mundo funciona. Na cultura dele, todo objeto material é biodegradável. Retorna à terra em meses ou anos. Madeira apodrece. Folhas se decompõem. Até ossos eventualmente se desfazem. Mas aquele material estranho parece eterno, imutável. E isso o fascina e assusta simultaneamente. Ele pensou em mostrar para os adultos, especialmente para Tupã, que saberia explicar o mistério, mas um instinto que ele não compreende totalmente o impede. Uma sensação de que revelar o objeto seria de alguma forma trair uma descoberta que pertence só a ele, ou talvez um medo inconsciente de que os adultos destruiriam o objeto e o puniriam por tê-lo mantido escondido. Quando o sol começa a declinar, sinalizando o fim do dia de trabalho e brincadeiras, todas as famílias se reúnem na maloca principal para a reunião comunal que acontece diariamente. Esta não é uma sociedade com líderes autocráticos que tomam decisões unilaterais. É uma democracia participativa onde cada adulto, independentemente de gênero ou idade acima de 15 anos, tem voz e voto em questões que afetam a comunidade. Hoje, o assunto é sério. Tupã apresenta sua preocupação sobre os sons de motosserras que estão se tornando mais frequentes e aparentemente mais próximos. Ele estima, baseado em quanto tempo o som leva para chegar e sua intensidade, que a fonte está a aproximadamente 2 dias de caminhada, mas avançando em direção ao território tradicional. A discussão que se segue é acalorada, mas respeitosa. Cauã, um homem de 52 anos, que sobreviveu a 2 mudanças forçadas de aldeia durante sua vida, argumenta que eles devem começar imediatamente a procurar novo território, que esperar é arriscar ser pegos desprevenidos, como aconteceu com a aldeia de seu primo, que foi descoberta por garimpeiros e teve que fugir durante a noite, perdendo tudo. Yara, mulher de 45 anos respeitada por sua sabedoria prática, contra-argumenta que eles já mudaram 4 vezes nas últimas 2 gerações, que não podem passar a vida inteira fugindo, que precisam fazer algum tipo de resistência, mesmo que seja apenas marcar território de forma mais óbvia para desencorajar
invasores de se aproximarem. Aracy, normalmente quieta, em reuniões dominadas por vozes mais velhas, surpreende todos ao falar. Ela conta sobre a trilha larga que descobriu durante a caçada a uma estrada recentemente aberta, que claramente foi feita por máquinas grandes, apontando diretamente para o coração de seu território. A informação muda completamente o tom da reunião, transformando o debate filosófico em planejamento de crise. Se há uma estrada, então veículos podem chegar em horas, não dias. E o perigo é exponencialmente maior do que qualquer um imaginou. Tupã imediatamente propõe que ele e 3 guerreiros experientes façam uma expedição de reconhecimento ao amanhecer para avaliar exatamente quão próxima está a ameaça e quantas pessoas estão envolvidas. A proposta é aprovada por consenso silencioso. Todos sabem que informação precisa é a diferença entre sobrevivência e desastre. A reunião termina com sensação pesada de ansiedade coletiva. Mesmo as crianças percebem que algo grave está acontecendo, embora não compreendam completamente o que. O ritual noturno acontece como sempre, porque rotinas proporcionam conforto psicológico em tempos de incerteza. Todos se reúnem em círculo grande ao redor da fogueira central, enquanto Potira e 2 outros anciãos preparam as tintas corporais. O urucum vermelho é extraído de sementes maceradas, misturadas com óleo. Genipapo preto vem de fruto fermentado, que mancha a pele por semanas. Calcário branco é moído de rochas específicas, encontradas no leito do rio. Com precisão artística desenvolvida ao longo de décadas, os anciãos pintam padrões específicos nos corpos de todos. Designs que contam a história dos ancestrais, que invocam proteção espiritual, que reforçam identidade coletiva em momento de ameaça potencial. As crianças ficam em fila esperando sua vez, tentando ficar quietas, enquanto mãos experientes desenham linhas e círculos em seus rostos, braços, peitos. Depois da pintura vem a dança, movimento circular sincronizado ao redor do fogo, pés batendo o chão em ritmo específico, enquanto vozes se unem em canto que foi cantado exatamente da mesma forma por centenas de anos. Não há instrumentos musicais além do corpo humano. Palmas, batidas de pé, vocalizações que variam de sussurros guturais a gritos agudos, criando paisagem sonora complexa e hipnótica. As crianças observam e copiam os movimentos dos adultos, aprendendo os cantos sagrados através de repetição, internalizando a cultura de forma que transcende compreensão intelectual e se torna conhecimento corporal instintivo. Após o ritual comunal, Aracy procura Tupã, na privacidade relativa de uma área entre 2 malocas, onde conversas não podem ser ouvidas por todos. Ela faz a pergunta que tem carregado por meses, mas nunca teve coragem de verbalizar. Sempre viveremos fugindo? Existe algum futuro onde não precisamos nos esconder? Onde podemos simplesmente existir sem medo constante? Tupã não responde imediatamente. Ele olha para o céu noturno, parcialmente obscurecido pelas copas das árvores, para as estrelas que brilham nos espaços entre folhas. E quando finalmente fala, sua voz carrega peso de responsabilidade que ele nunca pediu, mas aceitou porque alguém precisa carregar. Eu não sei, ele admite. E essa admissão de incerteza de alguém que sempre projeta confiança absoluta é de alguma forma mais assustadora para Aracy do que qualquer resposta definitiva seria. Nossos ancestrais fizeram a escolha que parecia a única possível na época deles. Nós mantemos essa escolha porque cada vez que o mundo exterior se aproximou, trouxe destruição, mas você tem razão ao questionar se essa é a única forma de existir. Talvez chegue um momento onde teremos que fazer escolhas diferentes, mas esse momento não é agora. Agora nossa prioridade é sobreviver mais um dia, mais uma estação, mais uma geração, e ver se o futuro traz possibilidades que o presente não oferece. A conversa termina sem resolução. Ambos retornam para suas respectivas malocas para dormir. Mas o sono não vem fácil para nenhum dos dois. Naquele exato momento,
15 quilômetros a sudoeste. Márcio termina seu dia de trabalho ilegal. Ele derrubou 6 árvores grandes de mogno e cedro. Madeiras que valem milhares de reais no mercado negro. Ele não pensa em si mesmo como criminoso. Em sua mente ele é simplesmente um trabalhador, tentando alimentar família em economia, onde empregos legais pagam menos que custo de vida. Ele não sabe, e não se importa, que cada árvore que ele derruba tem 300 anos de idade e abriga 10 espécies diferentes de orquídeas. Fornece alimento para 50 espécies de animais, e é considerada sagrada por pessoas que vivem próximas demais para seu conforto. Seu acampamento é bagunçado e descuidado. Latas de comida vazias espalhadas. Fezes humanas mal enterradas, contaminando o pequeno igarapé que corre próximo. Gasolina derramada formando mancha iridescente na água. Barulho de gerador portátil quebrando o silêncio natural da noite. Ele acende uma fogueira grande demais. Joga lixo plástico nela, que queima liberando toxinas no ar. Abre uma garrafa de cachaça barata e bebe até adormecer em rede mal amarrada. Ele não tem ideia de que os hábitos descuidados dele estão envenenando fontes de água, afugentando caça e deixando rastro químico e biológico que afeta o ecossistema por quilômetros ao redor. E ele definitivamente não imagina que existem seres humanos invisíveis, observando cada movimento dele de distância segura, registrando mentalmente cada ameaça que ele representa, preparando-se para fugir novamente como seus ancestrais fugiram centenas de vezes. A 40 quilômetros rio, acima do território tribal, outro tipo de invasor opera com impacto ainda mais devastador. Garimpeiros ilegais usam dragas flutuantes que sugam sedimento do fundo do rio, processam através de canais onde mercúrio é usado para amalgamar com ouro microscópico. Então, despejam um material já processado de volta no rio. O mercúrio, metal pesado neurotóxico, se acumula na cadeia alimentar. Plâncton absorve peixes pequenos, comem plâncton e concentram o mercúrio em seus tecidos. Peixes grandes comem peixes pequenos e concentram ainda mais. E finalmente humanos comem peixes grandes e recebem dose que pode causar dano cerebral permanente, especialmente em crianças e fetos. Os peixes que Aracy caça e que alimentam sua comunidade agora carregam níveis de mercúrio que laboratórios modernos classificariam como perigosos para consumo humano. Mas o povo de Tupã não tem como saber disso, porque o veneno é invisível, sem gosto, sem cheiro, sem sintomas imediatos. Potira já notou algo estranho. 3 crianças apresentaram febres altas, com padrão em comum, calafrios violentos, seguidos de suor profuso, alternando em ciclos de 48 horas. Ela não reconhece esses sintomas porque seu povo não teve contato com malária há 3 gerações. Desde que se mudaram para a área de altitude, ligeiramente maior onde mosquitos vetores são raros. Mas um garimpeiro infectado dormiu perto de corpo de água, estagnada a 20 quilômetros de distância, foi picado por mosquito. Anófilis, que depois voou, seguindo correntes de ar quente, até território tribal. E agora, a doença que matou milhões de indígenas ao longo da história está de volta. Potira trata as crianças com todos os remédios que conhece para febres. Chá de casca de ipê, compressa de folhas de jambu, banhos de ervas amargas. Mas nada funciona de verdade, porque malária requer medicamentos antimaláricos específicos, que civilização levou séculos para desenvolver. As crianças não morrerão imediatamente. Seus sistemas imunológicos jovens lutarão contra a doença, mas ficarão cronicamente debilitadas, vulneráveis a outras infecções, e podem sofrer recaídas pelo resto de suas vidas se não tratadas adequadamente. Pressão territorial aumenta de múltiplas direções simultaneamente. Um fazendeiro chamado Durval Mendes, homem de 61 anos, com conexões políticas poderosas, reivindica 50 mil hectares de terra pública através de documentação fraudulenta que ele comprou de cartório corrupto. A terra que ele reivindica inclui exatamente o vale, onde a tribo de Tupã estabeleceu sua aldeia há 12 anos. Embora Durval não faça ideia de que há seres humanos vivendo ali, porque para ele é apenas floresta virgem a ser convertida em pasto para gado. Ele já contratou equipe de 20 homens armados para limpar a área, eufemismo local para queimar floresta
e remover qualquer obstáculo a seus planos. Queimadas criminosas se aproximam de forma coordenada. Durval ordena que seus homens comecem pelas bordas de sua suposta propriedade e trabalhem para dentro, em padrão circular, criando literalmente cerco de fogo que converge para o centro, onde a tribo vive, sem saber do perigo iminente. Fumaça densa das queimadas alcança a aldeia pela primeira vez. Na memória viva de qualquer pessoa, lá cinzas caem do céu, como neve. Cinza suja animais. Começam a fugir, em pânico. Pássaros voam erraticamente. Desorientados macacos gritam alertas de perigo generalizado. Tupã percebe que o momento crítico chegou. Não há mais tempo para investigação cuidadosa ou debate prolongado. Eles precisam mover a aldeia inteira imediatamente ou arriscar encontro catastrófico com invasores. Reunião de emergência convocada durante o dia. Algo sem precedentes que sinaliza a gravidade da situação para todos. Tupã apresenta os fatos sem emoção, mas sua voz treme levemente. Pegadas de botas a 2 km ao sul. Trilha de veículo a 5 km. A oeste, sons de motosserra ao norte. Fumaça de queimada a leste. Eles estão literalmente cercados, e o cerco está fechando. A decisão é unânime, sem precisar de votação formal. Eles abandonarão esta aldeia, como abandonaram 4 anteriores. Levarão apenas o que podem carregar. Destruirão evidências de ocupação humana, o melhor possível, e se moverão para território ainda mais remoto que Tupã identificou durante a expedição de caça 2 anos atrás. Operação de evacuação começa imediatamente com eficiência, nascida de prática indesejada, mas necessária. Cada família tem exatamente 6 horas para selecionar e embalar itens essenciais. Processo doloroso de escolher entre objetos que carregam valor prático versus sentimental. Ferramentas de caça são prioritárias. Arcos, flechas, facas de pedra lascada, lanças, sementes sagradas são segunda prioridade. Cada tipo de planta que eles cultivam precisa ser representada para que possam replantar em novo local. Remédios preparados por Potira são terceira prioridade. Extratos, pós, resinas que levaram meses para preparar e que salvam vidas. Tudo mais, incluindo decorações preciosas. Redes tecidas à mão que levaram semanas para fazer. Cerâmica, cuidadosamente moldada, é deixado para trás. As malocas serão queimadas para eliminar evidências de ocupação humana recente, fazendo parecer que qualquer estrutura encontrada é ruína antiga, não relacionada à presença contemporânea. Araci recebe missão crítica. Ela liderará grupo de reconhecimento avançado, de 3 pessoas, que partirá imediatamente para o novo território. Uma jornada de 3 dias, para preparar abrigos básicos e avaliar recursos disponíveis. É uma honra ser escolhida para a responsabilidade tão importante, mas também é aterrorizante, porque significa separação do grupo principal em momento de máxima vulnerabilidade. Ela aceita sem hesitação porque é assim que foi treinada. Necessidade da comunidade sempre supera conforto individual. Cauã finalmente revela a garrafa plástica para seu pai, esperando punição, mas incapaz de carregar o segredo por mais tempo em meio ao caos da evacuação. Seu pai examina o objeto com expressão que mistura curiosidade, medo e tristeza, reconhecendo que esse artefato representa tudo o que eles estão fugindo. Um mundo de materiais imortais de tecnologia que não se decompõe de presença humana, que deixa marcas permanentes na terra. Em vez de punir o menino, ele simplesmente segura a garrafa, caminha até o rio e a joga na correnteza mais forte, observando enquanto é carregada para longe, simbolicamente, rejeitando tudo que ela representa. Ele então se ajoelha na altura de Cauã, coloca as mãos nos ombros do menino e explica: esse objeto vem do mundo que mata nosso mundo. Carregar ele seria carregar a morte conosco. Você entende? Cauã acena com a cabeça, não completamente compreendendo, mas sentindo o peso do momento, internalizando mais uma lição sobre os perigos invisíveis que espreitam além das fronteiras de tudo que ele conhece, enquanto a tribo se prepara para mais uma fuga.
Dr. Renato Ferreira recebe relatório de satélite em seu escritório da FUNAI em Manaus, mostrando múltiplos focos de queimada, convergindo exatamente para a área onde sua equipe identificou sinais de tribo isolada. Ele imediatamente entende o que está acontecendo. Ou as queimadas forçarão a tribo a se mover para a área onde serão ainda mais vulneráveis. Ou pior, o contato forçado acontecerá com consequências potencialmente genocidas. Dr. Renato enfrenta dilema ético brutal que define seu trabalho. Se ele denunciar publicamente a localização aproximada da tribo para mobilizar proteção governamental, atrairá atenção exatamente para pessoas que querem permanecer invisíveis. E pode facilitar a invasão por aqueles que veriam indígenas como obstáculos a lucro, mas se ele não fizer nada, a tribo pode ser dizimada por doenças, violência ou destruição de habitat, sem que ninguém no mundo moderno sequer saiba o que aconteceu. Ele passa 3 horas agonizando sobre a decisão, consultando colegas, revisando casos históricos similares, onde intervenção salvou vidas, versus casos onde intervenção causou desastres. Finalmente, ele decide, em uma estratégia intermediária, organizar a expedição de proteção que estabelecerá a presença governamental na área para desencorajar invasores sem tentar contactar ou mesmo avistar a tribo. Uma espécie de guarda-costas invisível, protegendo pessoas invisíveis. Márcio acorda na manhã seguinte com ressaca, quebra acampamento sem cerimônia, liga sua motosserra e continua seu trabalho destruidor, completamente alheio ao fato de que suas ações estão contribuindo para a potencial extinção de povo inteiro. E nesse momento, o Dr. Renato toma uma decisão que pode salvar ou condenar uma civilização inteira. Ele autoriza a missão de proteção imediata, sabendo que está apostando vidas humanas em sua capacidade de calcular corretamente o risco versus benefício de intervenção externa em situação onde todas as opções são ruins. Mas Márcio Madeireiro acabou de descobrir algo que vai fazer ele parar seu trabalho e ligar imediatamente para seu chefe. Pegadas humanas descalças frescas junto à marca de sangue de animal, grande sendo arrastado inequivocamente evidência de presença humana em área que deveria estar completamente desabitada. Enquanto isso, Putira reconhece os sintomas das crianças. É a mesma doença que dizimou a aldeia de seu avô em 1937, doença que mata você fazendo seu próprio sangue. Se rebelar contra você, que não responde a nenhuma planta ou ritual que ela conhece que requer medicamentos dos invasores para ser tratada. E quando Tupã vê as pegadas de borracha marcadas na margem do rio, ele percebe são do mesmo padrão que seu avô descreveu em histórias sobre os primeiros invasores que levaram seu povo para a escravidão. A história está literalmente se repetindo e ele está vivenciando o mesmo terror que gerações anteriores vivenciaram. A evacuação continua com urgência aumentada, todos trabalhando em silêncio pesado. Mesmo crianças pequenas entendendo gravidade sem precisar de explicação. Esse conhecimento milenar que flui nas veias do povo de Tupã, esse entendimento profundo de como viver em harmonia com floresta, esse sistema social que funciona sem hierarquias opressivas. Essa língua que captura nuances de realidade que português nem consegue expressar tudo isso, está em risco de desaparecer. Não por fraqueza ou inferioridade, mas simplesmente porque tecnologia industrial e ganância econômica esmagam tudo em seu caminho. Indiferentemente, Potira conhece tratamento para picada de surucucu, uma das cobras mais venenosas do mundo, que funciona em 15 minutos, quando hospitais modernos levariam horas para administrar antiveneno apropriado. Mas esse conhecimento existe apenas em sua memória e nas memórias de suas aprendizes. Nunca foi escrito, porque sua cultura é oral. E se ela morrer antes de transmitir completamente partes desse conhecimento, morrem com ela para sempre. O veneno de sapo que Araci usa em suas flechas contém substância que cientistas modernos descobriram recentemente ter propriedades analgésicas
200 vezes mais potentes que morfina sem os efeitos colaterais viciantes, ou depressão respiratória, que tornam opioides tão perigosos.